Olá, tudo bem? Sou a estudante Rosilene Malali Duran, do curso Técnico em Enfermagem do Instituto Federal de Rondônia, IFRO, Campus Guajará-Mirim. Este vídeo foi solicitado pela professora Sandra, da matéria de microbiologia, no qual ela solicitou para que falasse um pouquinho sobre o uso indiscriminado de antibióticos. Nossa, um tema muito importante, sim, para a população, pois os antibióticos são utilizados desde sua descoberta para tratar infecções bacterianas. Só que, assim, o uso exagerado acabou ocasionando, acaba ocasionando mesmo mutações, que essas mutações acabam sendo resistentes no organismo. Então, essas bactérias, elas não vão reagir a certos medicamentos, não vão ter mais efeitos em medicamentos como deveriam ter. Então, o que seriam os antibióticos? Bom, os antibióticos têm a função de tratar infecções bacterianas, não trata as fúngicas nem virais, somente bacterianas. Age de maneira seletiva. Como seletiva? Seletiva porque vai agir somente no agente causador. Não agride o agente portador e não agride o nosso organismo. Então, não agride nosso sistema imune, que ele é importante, né? Bom, os antibióticos são divididos em duas classes, bactericidas e os bacteriostáticos. O que seriam cada um? Bactericida, quando se fala, ele está se referindo com relação à destruição das bactérias. E bacteriostático se refere quando acaba com o mecanismo da produção dessas bactérias. Bom, ambos são eficazes. São muito utilizados em diversos tipos de antibiótico, bactericida e bacteriostático. Vamos lembrar um pouquinho lá de muito tempo atrás, a descoberta do primeiro antibiótico, que atualmente ainda é muito utilizado, que no caso é a penicilina. A penicilina foi descoberta por Alexander Fleming, ok? E desde sua descoberta, que foi por um acaso, ela ainda é utilizada. Ela é muito eficaz, porém não é capaz de impedir toda a ação bacteriana. E para isso foram descobertos outros antibióticos que contêm outras substâncias. Um exemplo, posso citar a vancomicina. A vancomicina, ela inibe a montagem da parede celular das bactérias. Temos outra muito importante, conhecida como a ciprofloxacina. Nossa, nome complicado mesmo. Bom, ela atua diretamente no DNA girase. Esse DNA girase bacteriano é muito importante para a bactéria, pois é uma enzima importante na replicação do organismo. Então, olha aí, ciprofloxacina. Bom, devido ao uso das pessoas utilizarem os antibióticos de uma maneira incorreta, sem uma precisão médica do real diagnóstico, em 2010, no Brasil, foram criadas leis. Que leis foram essas? Foram leis que limitam o acesso dos medicamentos. Então, desde então, as farmácias disponibilizam, né, alguns medicamentos apenas com receita médica. Pois é. E com relação a essa resistência, o que seria essa resistência bacteriana? Bom, a resistência ela ocorre, né, proveniente de modificações na estrutura de bactérias que pode ocorrer de forma aleatória, devido a alterações no material genético de um micro-organismo ou por aquisição do material genético. Como assim aquisição? Quer dizer que uma bactéria passou para outra. Pois é. E de fontes externas, como vírus, bactérias e do ambiente. Bom, alguns antibióticos causam efeitos colaterais. Por quê? Porque, de certa forma, os antibióticos acabam agredindo o nosso próprio sistema imune, então, nossas próprias bactérias que temos no organismo, sendo elas algumas do intestino e da flora vaginal. O que seriam essas bactérias, afinal?
As bactérias são seres unicelulares procarionte, portanto são parasitas, precisando de usar uma estrutura celular, de um hospedeiro, bem dizer, para um hospedeiro para se desenvolver, para se multiplicar. Assim como os seres humanos, elas também têm essa função. Bom, esses antibióticos têm a função de atacar justamente as infecções bacterianas no nosso corpo, destruindo a parede celular bacteriana, inimindo o cromossoma das bactérias. Na destruição da parede celular, é importante salientar que tem a função de alterar a estrutura ou a capacidade de se dividirem. E com relação ao cromossoma, a inibição do cromossoma dessas bactérias, a ação vai depender. Depende da dosagem e do uso do medicamento, no caso, o antibiótico. E para uma prevenção, o uso apenas com uma prescrição médica, a lavagem das mãos antes de ingerir o medicamento e aos técnicos de enfermagem que atuam ou profissionais da área de saúde que vão atuar na medicação do paciente, ter aquele cuidado, a lavagem das mãos, ter aquele cuidado ao trocar a luva, porque caso você passe de... Todo profissional passa de um quarto para o outro, então ele acaba de certa forma se auto-infectando, né? E se não lava a mão e pega e dá um medicamento para um paciente que já está com a imunidade baixa, vai lá, acaba transferindo micro-organismos, bactérias para esse paciente que já está debilitado. Então, todo aquele cuidado é pouco. E o uso correto do medicamento, né? Então, espero ter ajudado. Beijos, tchau, tchau.